Alô, povo de Deus, graça e paz para todos vocês. Eu sou o seu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Não importa qual seja a sua denominação, aonde você está, seja judeu, seja grego, romano, escravo, livre, não importa, porque Gálatas capítulo 3 e 28, nós somos um só na pessoa de Cristo. E a mensagem que eu tenho nesse momento é essa: quem vai cuidar da minha congregação? Por quê? Porque é fácil de abrir uma congregação. É fácil de abrir uma igreja. Qualquer um pode abrir, pode fundar uma denominação. Mas nós olhamos que a Bíblia Sagrada nos mostra que nós somos membro do corpo de Cristo. Membros juntos, unidos, formam um corpo. E esse corpo é Cristo. Mas tempos atrás surgiu um movimento aí de um povo que criaram uma tal de células. Não existe esta palavra célula dentro desse livro. E eles criaram este movimento chamado células. E eles fizeram um movimento. E isso aconteceu por volta dos anos 90. Isso repercutiu em quase todo o Brasil. E quem se levantava contra esse movimento poderia ser até ameaçado de morte, como alguns pastores foram ameaçados de morte porque levantaram contra esse movimento. Mas a Bíblia chama de movimento, não chama de igreja, porque a palavra igreja é vida. A igreja são vida, a igreja não são parede, teto, uma cobertura. A igreja é vida. E olhando para os movimentos que a Bíblia o chama no capítulo 5 de Atos e versículo 33, 34, 35, você vai encontrar uma passagem aonde os discípulos, os apóstolos foram presos por causa do ensinamento da palavra do seu mestre Jesus de Nazaré. E por causa disso, eles foram levados diante dos magistrados, dos grandes, daqueles chefes da sinagoga, daqueles doutores da lei, sacerdote, Anás, Caifás, muitas outras grandes autoridades do templo. E eles pediram para os apóstolos parar de ensinar, de falar desse Cristo que eles diziam que ele tinha ressuscitado. E a cura que aconteceu na porta do templo, chamada Formosa, aquele paralítico que andou quando Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus o Nazareno e anda. Por causa disso, eles foram presos. E aquelas autoridades ameaçaram o matá-lo.
para que eles não se tivesse continuidade, começava a espalhar esse movimento, e eles quiseram tirar a vida dos apóstolos. E estava ali um grande homem, Gamaliel, que era um homem respeitado, doutor da lei, pela qual foi o maior professor que o apóstolo Paulo aprendeu e estudou com ele. E ele disse: tira esses homens, esses apóstolos, põe em outra sala. E olhando para aquelas autoridades, disse: varões, tome cuidado com o que vocês vão fazer, estão pensando em fazer. Porque tempos atrás surgiu um tal de Teudas e fez um grande movimento. Veja bem, que ele não o chamou de igreja. Um tal de Teudas abriu uma igreja, não. Um tal de Teudas juntou aí um grupo de 400 pessoas e fez um movimento. E esse movimento acabou em nada. Mataram ele e todos foram dispersos. Mas passando mais um pouco de tempo, surgiu um outro tal de Judas. Fez outro movimento, juntou um grupo de pessoas. E eles também fizeram da mesma forma e acabaram em nada. Se esses homens, esses apóstolos, for igual àqueles, isso não vai dar em nada, não vai virar nada, vai acabar. Mas se eles for enviado de Deus, se eles estão aqui para fazer o trabalho que Deus determinou para eles fazer, vocês estão lutando contra Deus. Cuidado. Porque vocês não estão lutando contra o homem, mas lutando contra o próprio Deus. E eles temeram por causa desta palavra. E por causa disso, os apóstolos foram soltos e continuou pregando a todo vapor a palavra que tinha sido dado por Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos. Ide e pregai a minha palavra. O que eu quero dizer com isso? Que nós vemos muitos abrindo portas e mais portas, abrindo salões, colocando placas e dizendo: a minha é melhor, a minha tem doutrina, a minha está certo, a minha vai para o céu, a minha Deus cura, a minha Deus faz isso, faz aquilo outro. Mas eu pergunto, aonde está a união? Aonde está o amor entre essas chamadas igrejas? Eles dizem que vão para o céu. A minha vai para o céu. A A diz que vai para o céu. A B, a C, todas elas dizem que vai para o céu. Mas desta forma, todos eles dizem que estão certos, mas não há união entre eles. Jesus diz que todo reino dividido acaba em ruína. E é o que nós vemos hoje. Cada um na sua. Como se diz aquele ditado, cada um no seu quadrado. A igreja A não se dá com a igreja B, a B não se dá com a C. Não, aquele povo é diferente. Aqui eu creio assim, eu não vejo assim, eu não sinto assim, eu vejo dessa forma. O estatuto meu é assim, porque aqui é assim. Como diz aquela música, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim. É o que nós vemos. Então existe uma ilustração de um certo pastor que criou um papagaio. E esse pastor fazia culto direto na casa dele. Ele cultuava na casa. E aquele papagaio estava ouvindo aquele povo cantar, aquele povo orava, aquele povo citava texto
texto bíblico, aquele povo trazia testemunho e o papagaio estava ouvindo. E o papagaio foi aprendendo e aprendeu a cantar, pregar, decorou versículo da Bíblia. E de vez em quando o pastor colocava o papagaio para trazer uma palavra, para orar. O papagaio orava, o papagaio encerrava a reunião. O papagaio ajudava ali, naquela congregação familiar, dentro daquela casa. E um certo dia, esse papagaio sumiu. E o pastor ficou desinquieto, preocupado com a ausência, com o sumiço daquele papagaio. O pastor ficou aborrecido. E não demorou muitos dias, veio a notícia. Pastor, eu acho que é o seu papagaio, que eu vi numa certa matinha, tinha ali um capão de mato, e eu ouvi um papagaio falando ali. O pastor diz, mas como? Ele estava falando coisas da Bíblia. E parece que estava ali falando da Bíblia. Esse papagaio estava... O pastor diz, olha, pode ser o meu papagaio. Eu vou até lá. O pastor foi mais depressa. Chegou lá, o papagaio estava pregando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Crê somente, somente crê. E o pastor falou, olha, é o meu papagaio. Desculpa, é o meu papagaio. Ele, louro, ué, o que aconteceu, louro? Você me deixou, saiu de casa. O que nós fizemos por você, louro? Você foi embora, nos deixou, nós estamos sentindo a sua falta, saudade de você. Vamos embora, louro. Ele diz, não, eu não posso mais ir embora. Por quê? Ele falou, quem vai cuidar da minha congregação? Estava aquele monte de pardal, rolinha, tizil, passo preto, anu. Estava tizil, canarinho, rolinha, aquele monte de passarinho, tudo nos galhos da árvore, ouvindo. Ele diz aí, já formei a minha congregação, já montei a minha congregação. Como agora eu vou deixar a minha congregação? Quem vai cuidar da minha congregação? Eu não posso. E o pastor retornou e o papagaio prosseguiu pregando o evangelho para os passarinhos. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer um pode abrir uma porta e dizer que foi Deus quem mandou. Nós não encontramos o único homem que Deus diz, ide e pregue a minha palavra. Foi quem? Foi os apóstolos. O próprio Jesus apareceu a ele e diz, ide e pregue a minha palavra. Depois Jesus, ressuscitado, aparece a Saulo no caminho de Damasco e diz, ide e pregue. Mas nós não encontramos em lugar nenhum dentro deste livro. Vai e abre uma congregação. Abre um templo para a minha adoração. Porque Deus nunca habitou num templo feito por mão de homem. Nem mesmo no templo que construiu Salomão. Deus não habitou naquele templo. Atos capítulo 7, versículo 47 e 48. Deus não habitou no templo que construiu Salomão. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Atos 17, 24.
Então Deus não está nesses lugares aonde portas e mais portas são abertas, mas na verdade Deus não está neste lugar. Você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo neste momento, vem para a graça de Cristo. Saia deste lugar onde você está. Começa a ouvir, dê ouvido à pregação da graça. Esse que vos fala, além de mim tem outros, não vou dizer que só eu, mas tem outros pregadores da graça, mas principalmente esse que vos fala. Você pode me ouvir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Eu tenho nova mensagem pela manhã, colocando neste canal Verdadeira Graça. E Deus vai abrir o seu entendimento, que é aqui que Deus trabalha. Deus abre a sua mente e coloca a sua verdadeira palavra dentro de você. Porque Deus não levantou homem nenhum para cuidar de você, para dominar você, para escravizar você. Porque a escravidão já passou há muito tempo atrás. Foi no século atrasado. E agora hoje os homens continuam escravizando o povo dentro desses lugares chamado igreja, que na verdade igrejas são vida. Saia deste lugar, vem para a graça, que a graça te espera de braços abertos. Se você gostou desta mensagem, escreva, curte esta mensagem. E eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para a nossa vida. Graça e paz para todo. Goodbye, goodbye.